Esta semana, no pole position, a partida de Ricardo Porém para o Dakar e o melhor do Campeonato de Portugal de karting. 5 rondas muito competitivas, com os títulos por decidir até ao último minuto. Ricardo Porém está de partida para o Dakar. Desta vez o piloto assume um desafio diferente. Vai participar nos autos com o irmão Manel na equipa da Bogor Rally Team. Uma estreia ambiciosa que levou os irmãos Porém a uma preparação intensa ao longo de vários meses para estarem à altura das 12 etapas da edição deste ano que vai decorrer na Arábia Saudita. Eu e o Manel estamos muito motivados para esta edição de 2020 do Dakar. Sem dúvida que a experiência do ano passado nos vai ajudar para que este ano consigamos aplicar algum do conhecimento adquirido, mas eu espero que o trabalho de preparação que fizemos nos ajude a termos um melhor desempenho. Confiante numa boa prestação, Ricardo Porém aceitou o convite para entregar a Bogor Rally Team, da qual faz também parte o experiente Nani Roma. O Nani Roma é um piloto com mais que provas dadas, vai para o seu 25º Dakar, é um piloto com muita experiência. Eu espero poder aprender ao máximo também com ele, de forma a evoluir também enquanto piloto. E é muito bom, é uma equipa muito profissional, com pessoas muito capazes, e eu conto com eles para poder atingir a meta no dia 17, no final do Dakar, na melhor posição possível. E o melhor possível é fazer um rally regular, sem grandes erros e, de preferência, ficar no top 10. Ricardo Porém é um dos 11 portugueses a marcar presença no Dakar 2020, uma nova etapa na carreira do piloto de Leiria, que no ano passado se estreou na prova ao volante de um SSV. Pista, velocidade e o barulho dos motores a aquecer. O karting não deixa ninguém indiferente, nem o Campeonato de Portugal de Karting Kia. Tiago Teixeira e Hugo Marreiros andaram juntos ao longo de toda a etapa no Bom Barral e na corrida final a história não foi diferente. Desta feita, Marreiros nunca largou a frente e venceu na subcategoria Master. No segundo lugar geral, Tiago Teixeira conquistou a categoria Sénior. O objetivo era ganhar, está cumprido. Ganhar a geral e a categoria. Marreiros entrou com o pé direito, mas depois do assalto ao Bom Barral, Johan Sousa regressou para baralhar as contas. Foi o protagonista de toda a etapa do campeonato e o que melhor se adaptou ao piso ora seco, ora molhado do cartódromo de Fátima. O piloto do entroncamento venceu as 2 mangas de qualificação e a final, pronto para aquecer as contas da categoria. Acabámos em grande, com uma vitória, portanto divertimos da melhor forma. Fizemos uma final segura, princípio ao fim em primeiro. Na corrida decisiva, Fábio Mota fez segundo e foi o mais forte na categoria Master. Tiago Teixeira ficou-se pelo 4º posto geral e assumiu o comando do campeonato absoluto e da categoria Sénior. Na terceira etapa do campeonato, Rodrigo Ferreira tinha vencido em 2018 na categoria Sénior e em 2019 tinha a ambição de triunfar nos absolutos. Pela frente teve Johan Sousa, que até foi o primeiro a ver a bandeira xadrez, mas não o primeiro na classificação geral. Uma penalização retirou a vitória a Sousa e Ferreira festejou a primeira vitória absoluta em 2019. Infelizmente sofri um toque que fez com que Johan Sousa passasse, mas a justiça foi feita e depois no final das contas da classificação acabou em primeiro lugar. Hugo Marreiros fez 4º à geral e foi o vencedor da categoria Master. De Leiria para Viana do Castelo, que acendeu novamente a contenda entre Hugo Marreiros e Tiago Teixeira, mas só nas mangas de qualificação. Para a corrida final estava reservada a surpresa da etapa. Marreiros liderou da primeira à 8ª volta até que apareceu Ricardo Borges. Deu prega fundo e ultrapassou os líderes, não descolando da frente até ao fim. Para casa levou o triunfo geral e na categoria Sénior. Na final, com um pouco de sorte, consegui meter-me na primeira posição e foi aguentar até ao final da corrida. Hugo Marreiros foi o segundo a cruzar a meta e primeiro da categoria Master. Baltar foi o palco de todas as decisões e não faltou emoção até ao último rodar da bandeira xadrez.
Rodrigo Ferreira tinha os objetivos bem traçados, com a vontade e o andamento a rodar em sintonia, mas um problema com a alavanca das mudanças fez com que tivesse de abandonar a corrida final na quinta volta, deitando por terra as hipóteses do título absoluto. Ainda assim, os pontos da época garantiram ao piloto do Porto o título na categoria sénior. Também queria ter obtido o título de campeão à geral absoluto. Não foi possível, mas foi possível o de vice-campeão e o de campeão da sénior, que são importantíssimos. O título absoluto e da categoria Master foi entregue a Hugo Marreiros, que viu o esforço e a dedicação da época recompensados no fim da temporada. Foi altos e baixos do início ao fim, mas atingimos os objetivos, que era ser campeão, tanto à geral como na nossa categoria. Em X30 Super Shifter ainda é contemplada a categoria Gentleman, que este ano contou apenas com a participação regular do madeirense João Dias. Dos X30 Super Shifter seguimos para a categoria X30. No Bom Barral, Mariana Machado foi dona e senhora da pista e não deixou mais ninguém brilhar. Mostrou-se forte na liderança, mas teve vários adversários ao ataque. Zdeněk Kovanec e Guilherme Oliveira seguiram no encalço da piloto. Uma prova renhida que acabou com Mariana Machado a ganhar por 630 milésimas a Zdeněk Kovanec. Foi bastante difícil, estavam todos os pilotos bastante fortes e tivemos que dar o nosso melhor para tentar fazer também o nosso melhor. Gabriel Cassoilo, que era terceiro, foi penalizado em 5 segundos, dando o lugar a Álvaro Garcia. Do Bom Barral para Fátima, as atenções continuavam centradas em Mariana Machado. Contudo, Guilherme Oliveira também teve uma palavra a dizer e foi em Fátima que viu a luz ao fundo do túnel. O piloto dominou por completo a prova, destacando-se dos restantes pilotos assim que entrou em pista. Manuel Leão foi o principal adversário e garantiu o segundo lugar com uma diferença de 1 segundo e 888 milésimas. A completar o pódio, o venezuelano de origem checa, Zdeněk Kovanec. Eu acho que o que foi mais difícil foi mesmo a adaptação que nós tínhamos de chuva para seco, que nós, pilotos de equipas, tivemos sempre muitas dificuldades em escolher o jogo de pneus que seria mais favorável para as condições climatéricas. Leiria foi a terceira ronda do campeonato e trouxe muitas surpresas. A corrida final era aguardada com alguma expectativa depois de 2 mangas de qualificação de cortar a respiração. Começou da pior maneira para Mariana Machado, vencedora da primeira manga, que levou um toque na primeira curva e foi empurrada para fora da pista. Destaque para Lourenço Monteiro, que foi progredindo ao longo de todo o fim de semana. Fez terceiro na primeira manga, segundo na segunda e ganhou a última e derradeira corrida. Sentíamos que estávamos com andamento para andar lá na frente e deu tudo certo. Diretamente do 11º posto saiu Tomás Caixeirinho. Ganhou posições no arranque e, apesar de alguns percalços a meio da corrida, só parou quando conseguiu a 4ª posição à 14ª volta. Tudo indicava que este fosse o desfecho final das pontuações, mas Gabriel Cassoilo, segundo a passar a linha da meta, foi penalizado em 3 segundos por ultrapassagem das bandeiras amarelas. Caiu para 4º e Caixeirinho subiu ao pódio. A 4ª ronda do CPK trouxe ao Minho 21 pilotos para correr em X30. Viana do Castelo trouxe o novo vencedor à categoria a uma jornada do fim. Na corrida final, Luís Caetano igualou o bom andamento das mangas de qualificação, arrancou da pole position e assumiu as rédeas da liderança do início até ao fim. Na final conseguimos ganhar com alguma vantagem e foi a minha primeira vitória, obviamente estou muito contente. Muito perto esteve sempre Manuel Leão, que assegurou o segundo posto. Lourenço Monteiro ainda rodou no 3º lugar. Ao fim da primeira volta, Mariana Machado quis mais, pé no acelerador e foi a terceira até à 11ª volta. Posição que perdeu para Guilherme Oliveira, que não estava satisfeito com o 4º lugar. Guilherme Oliveira foi penalizado em 3 segundos por ultrapassagem das bandeiras amarelas, o que permitiu a Mariana Machado subir ao 3º lugar da categoria. Um apelo de um dos concorrentes suspendeu a classificação, mas havia ainda uma etapa por cumprir e pontos importantes para conquistar.
Os pilotos chegaram a Baltar com uma certeza: dali sairia o campeão nacional da categoria. Oliveira começou por ser o mais rápido nos cronometrados e nas mangas de qualificação. No entanto, na perseguição não estavam os do costume. Tanto Kovanec como Machado entraram mal nesta etapa, deixando o caminho livre para Oliveira. O piloto de Gaia manteve-se sempre na liderança, seguido de muito perto por Gabriel Cassoilo e Manuel Silva. Cassoilo tentou aproveitar as curvas da pista para ultrapassar o adversário, mas Oliveira foi mais rápido e conquistou a vitória depois de 18 voltas a liderar. O ano passado fiquei em segundo, fiquei um bocado decepcionado, então tentei trabalhar para este ano conseguir tentar fazer aquilo que fiz em 2017 e consegui. Gabriel Cassoilo foi o segundo a ver a bandeira xadrez, tendo ficado a apenas 18 centésimas do vencedor. Manuel Silva rodou sempre perto dos adversários e completou o pódio. Luís Alves foi para a corrida final da categoria Júnior no Bombarral com a pole position garantida. Assumiu as rédeas da prova, mas com o Henrique Cruz no encalço. Perseguição que durou pouco tempo por culpa de Miguel Silva, que ainda na primeira volta roubou o segundo posto a Cruz. Já bem perto do final, Ivan Domingos mostrou que também tinha uma palavra a dizer nesta primeira ronda. Henrique Cruz perdeu algum ritmo e permitiu a Domingos fazer uma ultrapassagem e ficar com o segundo lugar, mesmo atrás de Luís Alves, que liderou durante toda a corrida. Uma corrida boa, equilibrada. Conseguimos controlar bem. Ivan Domingos e Henrique Cruz completaram o pódio com apenas 263 milésimas de diferença. Assim, Luís Alves era o líder da categoria Júnior à chegada à Fátima e assim saiu no final da prova, apesar de não ter vencido a corrida final. É que Tomás Ribeiro e Duarte Pinto Coelho conseguiram isolar-se na frente durante a corrida final, num interessante duelo que foi favorável ao piloto de FAF. Ribeiro ultrapassou Duarte Pinto Coelho já na fase final da corrida e dali não saiu mais. Luís Leão recuperou 9 posições e terminou no pódio, com Luís Alves a descer ao quarto lugar devido a uma penalização por saída parcial dos corredores de partida. Tivemos que trabalhar muito para alcançar este primeiro lugar na final e sem a ajuda da minha equipa e família nada disso seria possível. Em Leiria, o vencedor das duas mangas, Ivan Domingos, partiu da pole position, dividindo a grelha com Santiago Ribeiro. Logo atrás, Luís Alves, Henrique Cruz e Miguel Silva. Santiago Ribeiro viu-se obrigado a desistir logo no início da corrida, depois de um toque no kart o levar para fora da pista, deixando o caminho livre para o pole sitter Ivan Domingos. O piloto foi o líder incontestável até à 11ª volta, momento em que foi ultrapassado por Luís Alves. A luta foi acesa, mas no fim foi Domingos quem levou a melhor e venceu a última corrida. Esta última prova foi um bocado complicada porque a pista estava muito escorregadia. Uma investida de Miguel Silva na última volta baralhou as contas finais. Silva ficou com o lugar intermédio do pódio e Luís Alves terminou em terceiro. Para a quarta ronda do CPK não se esperava outra coisa senão uma acesa contenda entre os dois primeiros classificados. Alves arrancou da pole position para a corrida final e rodou à frente até à 10ª volta. Na volta seguinte, Ivan Domingos fez uma investida, passando para a frente do pelotão. Já Tomás Ribeiro segurou bem a terceira posição durante toda a corrida, assim como Henrique Cruz segurou a quarta. No fim, Luís Alves foi penalizado com mais 5 segundos no tempo e passou para o terceiro posto da tabela. Já Ivan Domingos perdeu 7 segundos por condução antidesportiva, caindo para quarto. Oportunidade para Henrique Cruz subir ao segundo lugar e Tomás Ribeiro ascender ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez na temporada. Andamos sempre ali colados aos 3 primeiros e conseguimos vencer. À entrada de Baltar, 2 candidatos ao título, Luís Alves e Ivan Domingos, separados por 10,5 pontos. Alves entrou na corrida com o pé direito e foi o melhor nos cronometrados, assim como na primeira manga de qualificação. Domingos foi o mais rápido na segunda manga, ficando a 356 milésimas do adversário. Pontos somados, foi Luís Alves quem partiu da pole position.
Apesar da vantagem, Domingues só precisou de 2 voltas para ultrapassar Alves e agarrar o primeiro lugar. Luís Alves manteve-se na segunda posição, consciente de que os pontos somados eram suficientes para conquistar o campeonato. Foi um campeonato muito duro, muito competitivo, mas conseguimos levar o título para casa. O pódio encerrou com Pedro Perino, que apesar de ter sido o quarto a ver a bandeira xadrez, beneficiou de uma penalização a Santiago Ribeiro. A jornada inaugural teve Maria Germano Neto a conquistar a primeira vitória da temporada. Na última volta houve um toque entre o Santiago e o Tiago e eu consegui liderar a corrida. Depois de um toque entre Tiago Lima e Santiago Alves, Alves ascendeu ao segundo. Diogo Caetano foi terceiro do pelotão a ver a bandeira de xadrez. Do Bom Barral, os pilotos seguiram para Fátima e novamente Maria Germano Neto a estar em evidência na prova e a conquistar o primeiro lugar do pódio. Na final saí de segundo, fui para terceiro e depois não me conseguiram apanhar mais. Seguiram-se João Maria Gouveia no segundo lugar, com apenas 319 milésimas para a vencedora, e Santiago Alves a encerrar o top 3. Em Leiria, Santiago Alves foi o autor da pole position e dividiu a primeira linha com Noa Monteiro. Logo no arranque da corrida, Maria Germano Neto passou para a frente de Monteiro. Depois de várias investidas, a jovem piloto conseguiu passar para a liderança do pelotão. Apesar do grande esforço e da enorme vontade de vencer, Santiago Alves não se contentou com o segundo lugar e na última volta ultrapassou Maria Germano Neto. Tínhamos material para andar na frente e nos treinos também estávamos fortes e podíamos ganhar, tínhamos esperança de ganhar esta prova. Noa Monteiro e Maria Germano Neto ocuparam o segundo e terceiro lugar da prova. Em Viana do Castelo, partida dada e no final da primeira volta era Martim Marques quem liderava o pelotão. Na terceira, Maria Germano Neto, que até então rodava em terceiro, passou para a frente da tabela classificativa. À nona volta, Noa Monteiro passou para terceiro. Depois de um toque entre Maria Germano Neto, Martim Marques e João Maria Gouveia, Noa Monteiro, que seguia na terceira posição, acabou por ser o primeiro a ver a bandeira de xadrez, seguido de Tiago Lima e Tomás Gomes. No fim da corrida, eu achava que ia acabar em terceiro, estávamos na reta da meta e houve um grande acidente. Na última prova foi Tiago Lima quem conquistou a pole position, mas Santiago Alves rapidamente ultrapassou Lima e agarrou o primeiro lugar com unhas e dentes, posição que só largou depois de subir ao pódio. Apesar da vitória, o piloto não somou os pontos suficientes para festejar o título de campeão. Maria Germano Neto precisava apenas de pontuar para se sagrar campeã e mesmo depois de um mau arranque, a piloto garantiu o segundo lugar da corrida. Foi um campeonato difícil, com as primeiras provas que ganhei. Depois chegamos à terceira corrida do campeonato e correu mais ou menos, fiquei no pódio em terceiro. Depois na quarta corrida levei um toque na última volta e cheguei a esta última e ganhei o campeonato. Rodrigo Seabra fechou o top 3 da corrida final em Baltar. O sinal verde do Campeonato de Portugal de Karting Kia foi dado no Bom Barral. 5 rondas onde os pilotos da categoria Iniciação, os mais novos, mostraram uma grande performance dentro da pista. Romeu Melo foi o grande vencedor da primeira jornada do campeonato. Arrancou da pole position, assumiu a frente da corrida e não alargou mais. Correu bem, consegui meter na frente para no final levar esta vitória. Xavier Lázaro partiu do quarto posto, fez uma corrida de recuperação e alcançou o lugar intermédio do pódio. Guilherme Morgado ficou na terceira posição. Em Fátima, Romeu Melo bisou no primeiro posto, depois de Xavier Lázaro e Guilherme Morgado terem arrancado dos primeiros lugares da grelha.
Morgado viu a bandeira de xadrez em segundo e Joana Lima em terceiro. No Cartódromo Internacional de Leiria, a história foi outra. Romeu Melo partiu da pole position e Guilherme Morgado alinhou ao lado do adversário. No entanto, o arranque foi difícil para Melo, com o motor do kart a não querer colaborar. Oportunidade para Morgado assumir as rédeas da corrida e passar para a frente do pelotão. Lugar onde ficou até passar a linha da meta. Consegui manter o primeiro lugar nas duas corridas e depois no final correu bem. A segunda posição foi ocupada por Joana Lima, seguida de Romeu Melo, que teve uma grande recuperação. Depois do terceiro lugar na ronda anterior, Romeu Melo voltou a subir ao degrau mais alto do pódio. Apesar de ter perdido 2 posições no arranque, Melo queria a vitória e na quarta volta passou para a frente dos adversários. Guilherme Morgado ainda chegou a liderar, mas passou a linha da meta na segunda posição, seguido de Joana Lima. Última ronda do Campeonato de Portugal de Karting Kia, Baltar foi palco de todas as decisões. Na luta pelo campeonato, Romeu Melo e Guilherme Morgado. Morgado esteve em grande destaque durante o fim de semana e acabou mesmo por vencer a última prova do calendário. É vice-campeão da categoria. Mas o adversário estava muito rápido, consegui manter, já estava um bocadinho difícil. No entanto, com 3 vitórias ao longo do ano e com a soma de todos os pontos, foi Romeu Melo quem se sagrou então campeão. Estou muito feliz, lutei e consegui o meu objetivo. Uma bela despedida para o piloto antes de mudar de categoria. A categoria dos juvenis tem também uma palavra a dizer no Campeonato de Portugal de Karting Kia. Uma época de sonho para Adriano Malheiro, que venceu as 5 rondas da temporada. A primeira paragem foi no Bombarral. Adriano Malheiro arrancou da pole position e conquistou a primeira vitória. Um princípio complicada, pudimos escapar na final, contento com o meu resultado. Seguiu-se João Miguel Oliveira, que partiu do 5º posto, furou o pelotão e terminou na 2ª posição, à frente de José Pinheiro. Seguimos para Fátima, onde mais uma vez Adriano Malheiro mostrou ser implacável entre os pilotos da categoria. A luta fez entre José Pinheiro e João Miguel Oliveira, com Pinheiro a levar a melhor sobre Oliveira e a conquistar o 2º lugar. O Cartódromo Internacional de Leiria recebeu o 3º assalto do campeonato. E mais uma vez Adriano Malheiro a vencer, arrancou a todo o gás e não deu hipótese aos adversários. O pódio ficou completo com João Miguel Oliveira e José Pinheiro. Penúltima jornada em Viana do Castelo, Adriano Malheiro conquistou mais uma pole position, foi o mais rápido no arranque e ganhou logo vantagem para o pelotão. José Pinheiro não se contentou com o 3º lugar e passou para a frente de Manuel dos Santos. Na 10ª volta mostrou que estava na corrida para discutir a liderança e conseguiu ultrapassar Malheiro. No entanto, o piloto luso-espanhol acabou por recuperar o 1º lugar e assumiu os comandos até ver a bandeira de xadrez. Na clasificación fixemos primeiros, nas eliminatorias deu para sair primeiros hoxe e na final gañamos muito contentos. José Pinheiro passou para o 2º lugar, uma posição que durou pouco tempo, depois da ultrapassagem de Manuel dos Santos na derradeira volta da corrida. 4 provas concluídas e Adriano Malheiro já era campeão virtual da categoria juvenil. Mais uma pole position para o jovem piloto, no entanto, José Pinheiro não quis dar tréguas ao já campeão. Pinheiro rodou sempre muito próximo do 1º lugar e Pedro Barbosa também se juntou à luta. Na 4ª volta, José Pinheiro assumiu a liderança entre os pilotos e Barbosa aproveitou o embalo para subir para o 2º lugar. Mas na 6ª volta, o piloto luso-espanhol carregou a fundo no acelerador, fez uma dupla ultrapassagem e terminou a temporada de 2019 novamente no lugar mais alto do pódio. Fixe todas as poles e todas as corridas gañadas, eso é muito bom e sinto muito feliz. José Pinheiro ocupou o lugar intermédio do pódio e celebrou o vice-campeonato e Pedro Barbosa foi o 3º a passar a linha da meta. Adriano Malheiro sagrou-se campeão nacional depois de uma época plena em que conquistou todos os primeiros lugares.